A você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, rádio, TV, internet, em todo o Brasil, América Latina, Estados Unidos, Portugal e Norte da África, boa noite! Estamos começando o nosso encontro semanal aqui na sua TV Canção Nova, o nosso programa em pauta, sempre na pauta da noite, não é? Um tema sempre importante. E o desta semana não poderia ser diferente. Vamos conversar nessa noite sobre a ética nos meios de comunicação social. Está faltando ética? É importante comunicar? Comunicar o quê? Então, é um pouco sobre isso que vamos conversar nesta noite. Claro, para provocar a nossa reflexão aqui, vamos à nossa matéria inicial e depois conhecer os nossos convidados. Vamos lá. A ética nos meios de comunicação social tem sido tema em vários seminários e congressos de comunicação pelo mundo afora. Jornalistas e radialistas se veem à mercê de ideologias políticas por parte de empresários que detêm o poder da informação. Muitos comunicadores se adaptam a práticas socialistas dentro do campo profissional para atender às necessidades editoriais e, por consequência, muitas vezes deixam de cumprir com o dever ético. A Igreja, por sua vez, preocupada com as consequências deixadas pelo mau uso da comunicação, escreveu um documento chamado Ética nas Comunicações Sociais, promulgado pelo Pontifício Conselho para as Comunicações Sociais. O documento afirma que um grande bem e um grande mal provém do uso que as pessoas fazem dos meios de comunicação social. Pois, embora os atos de comunicação com frequência tenham consequências involuntárias, contudo, as pessoas que escolhem usar os mass media para finalidades positivas ou negativas, de modo reto ou incorreto. Ética nos meios de comunicação é o assunto do Em Pauta desta noite. Pois é, ética nos meios de comunicação, não é? É o que nós queremos entender se está acontecendo ou não, não é? As consequências disso no nosso cotidiano. Aqui nos nossos estúdios em Belo Horizonte, capital mineira, exatamente falando aqui da Avenida Isabel Bueno, número 400, onde está a sede da Canção Nova em Belo Horizonte, nosso querido Frei Antônio Moser, teólogo e diretor-presidente da editora Voz. Boa noite, Frei Moser. Muito boa noite, Padre Hamilton. Nós que já estamos aí militando há 5 anos e temos um convidado que é expert em comunicação, nós vamos nos deleitar durante 1 hora, não é? No sentido assim de nós mesmos procurarmos entender como conseguiremos fazer com que as comunicações, de um modo geral, elas tenham mais ética. Tá certo. Olha, e esse nosso convidado que o Frei Antônio Moser se referiu aqui é o Padre José Cândido. Padre José Cândido, pela primeira vez aqui no nosso programa. Agradecemos muito a sua presença. Ele que é aqui da TV Horizonte, esta TV aqui de Belo Horizonte, da Arquidiocese de Belo Horizonte, uma TV a serviço do bem, não é? Da boa notícia, tem uma programação variada. E o Padre José Cândido, ele também é apresentador de programas. Ele tem um programa chamado Em Diálogo e um outro programa chamado Questões de Fé. Além disso, veja só, também é professor, leciona na PUC e no Instituto Santo Tomás de Aquino. Boa noite, Padre José Cândido, seja bem-vindo ao Em Pauta. Boa noite, obrigado por estar aqui com muita alegria pela primeira vez aqui na Canção Nova, no seu programa. Tá certo, seja bem-vindo, viu? Obrigado. Frei Antônio Moser, para a gente começar aqui essa nossa conversa, o senhor reparou aí que na matéria inicial a Igreja escreveu, além deste documento, né, Ética nas Comunicações Sociais, também um outro, Intermirífica, já a gente vai conversar sobre ele, mas a comunicação faz parte da ação missionária da Igreja já de algum tempo. A gente recorda aqui Pio XII, não é? As suas mensagens famosas, né? Aquelas mensagens radiofônicas de Pio XII, João Paulo II, como não se lembrar desse Papa da comunicação, né? O Papa parece que ao invés do báculo tinha um microfone nas mãos, porque era realmente um fenômeno de comunicação e comunicava de todas as formas, usava todos os meios para isso, não é? A TV, o rádio, a internet.
E é claro, agora nós temos o nosso querido Papa Bento XVI, talvez alguns até digam assim, um pouco discreto, midiaticamente não tão atrativo, mas a gente percebe que o Santo Padre tem uma sensibilidade muito grande com relação a esses meios para levar a boa notícia, não é? Porque é o que a igreja acredita, ter a boa notícia. Então, no seu entender, desses documentos que eu falei, assim, o que lhe chamou mais a atenção para a gente começar essa nossa conversa aqui no programa da noite? Bom, na década de 60, logo no início, nós tivemos o Concílio Vaticano II, no qual a igreja procurou o diálogo com o mundo e levantou os grandes temas para que, através de uma melhor compreensão do mundo, ela pudesse evangelizar. Muito bem, e o que me chama a atenção que entre esses temas, um documento específico trata da comunicação, que é o Inter Mirifica. Entre as coisas maravilhosas que surgiram, também surgiram os meios de comunicação. E refletindo um pouco, por que dessa importância, por que volta essa temática? Eu diria, o Logos, Deus, se manifesta em Jesus Cristo, que é a palavra, a verdade e a vida. E esse Jesus Cristo, usando assim como que um slogan, é o maior dos comunicadores que já houve. Eu fico espantado. Em 3 anos, sem TV, sem rádio, sem celular, sem nada, todo mundo já ouvia falar de um tal de Jesus de Nazaré. Isso é comunicação. Evidentemente que não era só comunicação verbal, mas também os gestos, as suas atitudes, as suas posturas, fizeram com que ele se tornasse verdadeiramente o comunicador das maravilhas de Deus. Tá certo. O Padre José, a gente sabe, obviamente, que os meios de comunicação, de fato, ligaram as pessoas de uma forma extraordinária. Há um tempo atrás, ou há um bom tempo atrás, saiu um filme chamado O Quarto Poder, porque, de fato, ele acaba exercendo isso e tem um poder de influência muito grande. Dentro desse contexto eclesial, a Rádio Vaticano, por exemplo, que é a maior rádio do mundo, não é? Com mais de 40, 50 países representados ali na sede da rádio no Vaticano, eles têm ali, inclusive, um lema que é este, né? Informar para bem formar. E quer dizer, nessa formação está impressa aí a ética, não é? O cuidado no tratamento da notícia, da mensagem, que normalmente a rádio é chamada de a voz do Papa, e assim por diante. A partir do que o Frei acabou de comentar, gostaria que o senhor, por favor, elencasse aos nossos amigos como é que deve ser essa postura ética, não é? No uso dos meios de comunicação. Porque não é só uma postura ética dos meios, mas no uso dos meios. O Frei Mose disse uma coisa interessante, e eu queria pegar a deixa. Eu dou aula de teologia fundamental, que é a teologia da revelação. E a gente vai percebendo que nessa área da teologia da revelação, quase que é uma aula de comunicação, porque a gente percebe que o Deus cristão que se revela é um Deus que quer se comunicar. A palavra mysterion significa exatamente um projeto de Deus que vai sendo, na hora oportuna, de uma forma que não rompa as várias etapas da vida humana, do ser humano, ele vai comunicando aquilo que é necessário. E Jesus, além de toda a tarefa dele, como bom comunicador, ele tem uma frase que, a meu ver, fundamenta tudo que nós estamos fazendo em termos de comunicação. O que está sendo dito ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Isso é muito bonito, né? Claro. Sabe que é muito interessante. Você, muitas vezes, ouve comentários dos nossos ouvintes, nossos, digamos, telespectadores, que dizem, puxa, o senhor entra continuamente na nossa casa. Entra pelo telhado, evidentemente. Pelo telhado, né? Exato. Mas, ao mesmo tempo que